Olá, meu nome é Douglas Rodrigues, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, e esta é uma apresentação a respeito do trabalho de iniciação científica Construção do hardware de um sistema de controle de temperatura para recipientes de armazenamento de vacinas. E esse trabalho ele foi orientado pelo professor Tiago Gaiba. E vamos a uma breve introdução. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, as vacinas elas são imunobiológicos cujo principal objetivo é a redução da mortalidade por doenças. A qualidade das vacinas ela está diretamente relacionada ao correto armazenamento. Essas têm que ser mantidas numa faixa de temperatura de 2 a 8 graus, pois fora dessa faixa elas podem se tornar inutilizáveis. Apesar dessa importância, a Organização Mundial da Saúde ressalta que 50% das vacinas no mundo são perdidas em razão deste fenômeno de variação de temperatura. Na cidade de Itabira, no estado de Minas Gerais, a fim de realizar o levantamento de dados correspondente a perdas provocadas pela variação de temperatura, foram colhidos dados em 9 postos de saúde. Nestes postos, o armazenamento é feito em geladeiras comuns e em caixas térmicas comuns, com auxílio de gelo rígido, o Gelox. E a temperatura é monitorada usando um termômetro anexado com fita adesiva na parede dos recipientes. Este processo de armazenamento e controle de temperatura ele mostra-se como o principal causador de danos à qualidade das vacinas nos postos de Itabira. Baseado nas situações descritas, o trabalho em questão ele lida com o desenvolvimento do hardware de um sistema térmico para o armazenamento de vacinas, sendo este capaz de realizar o controle de temperatura e manter esta dentro da faixa de 2 a 8 graus. Para o desenvolvimento do hardware foram usados 2 recipientes, uma caixa de isopor e para a realização de testes de validação e um recipiente de MDP como protótipo final. O circuito de controle ele é formado basicamente por um Arduino Uno, uma ponte H, um sensor de temperatura, uma pastilha de Peltier, um resistor, 3 coolers, 2 dissipadores de calor, um módulo display de 7 segmentos e uma fonte de 12 volts para alimentação do sistema. O principal elemento do circuito é a pastilha de Peltier, que é responsável por fazer o controle da temperatura interna do recipiente. Para o controle de temperatura, foi utilizando um controlador proporcional integral, sendo esse implementado pela lei de controle de K apresentada, e essa foi implementada através do microcontrolador Arduino. O circuito do sistema ele foi montado em uma placa de fenolite, usando bornes para conexão dos componentes para fazer um sistema de fácil manipulação. Na figura é possível observar o esquemático do circuito, e nessa figura que é possível observar o circuito em representação 3D. O circuito ele foi testado na caixa de isopor e foi anexado após a validação na caixa de MDP, conforme a figura. Primeiramente, apresenta aqui os resultados obtidos com a caixa de isopor, sendo que o primeiro gráfico de temperatura foi obtido com a caixa vazia e o segundo obtido com a caixa com Gelox, que é o gelo artificial que é usado no armazenamento de vacinas. Esses outros 2 gráficos eles apresentam o comportamento do sistema na caixa de MDP, vazia e com Gelox, respectivamente. E vale ressaltar que as perturbações observadas nos gráficos elas representam a abertura da tampa da caixa durante 10 segundos. E é possível observar que nos gráficos apresentados o sistema foi capaz de manter a temperatura interna da caixa dentro dos limites especificados. E o sistema em funcionamento, o protótipo final em funcionamento, ele pode ser observado nessa figura. E lembrando que a conservação adequada das vacinas ela depende que elas sejam mantidas em ambiente com temperatura dentro da faixa de 2 a 8 graus, podemos concluir que os resultados obtidos com as 2 caixas eles foram satisfatórios, visto que o sistema foi capaz de manter a temperatura dentro do limite estabelecido, inclusive diante de perturbações que as caixas foram expostas. Sendo assim, o sistema é capaz de garantir o controle de temperatura diante de uma rotina comum de utilização dos recipientes. Finalizo aqui a apresentação do meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.